Meus irmãos. A palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração está em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 28, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, hoje a palavra que Deus vem falar com a gente, por incrível que pareça, pode parecer que não seja, mas é sobre o amor dele por nós. Pode parecer até um paradoxo, né? Porque Jesus aqui, ele exorta, mas o pai, ele exorta o filho. O pai que ama, ele exorta porque quer o melhor para o filho. E nesse capítulo 23, Jesus ele se referia aos religiosos, né, aos escribas e fariseus. E ele vem exortar o capítulo 23 todo. Tem mais de 8 interjeições, ai de vós, escribas e fariseus. E hoje, essa exortação é para nós, porque um pai que ama, ele quer ver o filho renovado, ele quer ver o filho do jeito que ele já nos viu no nosso futuro, né? E ele vem hoje falar para nós. Então ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhante aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres de toda espécie de podridão. Naquela época, sepulcro caiados era porque os judeus eles pintavam os túmulos de cal, por isso que a palavra caiado vem de cal branco. Ficava bonito por fora, mas por dentro era podridão, porque eram ossos, eram restos mortais. Jesus ele vem falar hoje para mim, para você, para nós, ele não nos quer assim. Ele nos quer pleno, ele não nos quer como uma capa, que nós pareçamos uma pessoa para a sociedade, para a vida, e por dentro nós estamos sem a presença dele. Jesus ele exortava muito os religiosos porque os fariseus eles botavam um peso incomensurável da lei para que as pessoas pudessem respeitar, cumprir, praticar, mas eles mesmos não praticavam. Então, Jesus hoje ele vem falar para nós que vivemos na religião, vivemos a religiosidade, que nós não sejamos hipócritas, que nós tenhamos a nossa vida por dentro, né? Que a gente seja por dentro aquilo que nós transparecemos por fora, né? Muitas das vezes a gente cumpre os nossos preceitos e a lei que Deus fez é para ser cumprida mesmo. O problema é que quando a gente coloca um peso tão grande no cumprimento dessa lei, só cumpre o preceito. Você vai à igreja porque se você não for na sua missa ao domingo, você tem que confessar, porque é um pecado. Você reza o terço, a novena, a trezena de São José, você faz várias coisas, mas a modificação interna você não fez, eu não fiz. Então, para Jesus não importa o que a gente representa para o outro, porque Deus vê o que os olhos humanos não veem. Jesus ele vê o coração humano, ele sabe das nossas podridões e ele quer que nós sejamos renovados através do Espírito dele. Não adianta cumprir preceitos sem amor. Não adianta ir à missa ao domingo só por ir, sem amor, só para falar, não, cumpri, estou missada nesse domingo. Mas Deus conhece se aquilo ali você fez com amor. E muitas das vezes a gente se preocupa tanto em mostrar a nossa religiosidade. Os fariseus, eles faziam isso. Além dos 600 preceitos que eles tinham para praticar, eles colocavam um peso tão grande nas pessoas que Jesus falava, vocês não vão entrar no céu e vão impedir que muita gente entre. Porque, meus irmãos, às vezes a gente passa para o outro uma certa religiosidade tão grande que as pessoas olham para nós e falam assim, eu não consigo praticar,
Ela é tão santa, a vida dela é tão ilibada, é tudo tão perfeito, e na verdade é só uma casca, é só uma capa. É como na palavra em cima, mais um pouco fala, você limpa o copo por fora, mas não limpa por dentro. É o nosso interior que tem que ser modificado, não importa o que as pessoas acham de nós, o importante é o que Deus sabe ao nosso respeito. Muitas das vezes, uma pessoa que para o mundo, que para as outras pessoas não vive de acordo com Deus, tem um coração melhor e está muito melhor perante Deus do que nós que nos achamos cumpridores das leis de Deus. Deus não quer que a gente fique nessa religiosidade rasa, que a gente faça as coisas por fazer. Deus quer mais de nós, porque Ele sabe que nós temos mais para dar. É esse amor que Ele hoje fala para mim, para você. Muitas das vezes, quando a gente consegue vencer um pecado nosso, e a gente, às vezes, se acha tão dono de nós mesmos, a gente se acha tão garantido naquilo, que a gente começa a apontar o pecado para o outro, o pecado no outro, né? O outro vê na gente uma santidade, mas não sabe que a gente caiu várias vezes naquele pecado, não sabe que foi um processo muito grande, a gente só mostra os louros, e muitas das vezes o que nos conecta com o outro justamente são as nossas dores, é o outro saber que nós não somos perfeitos, que muitas das vezes a gente está com um sorriso no rosto, mas a nossa vida está destruída. E não é por isso que deixamos de louvar, glorificar e adorar a Deus. Não é porque a nossa vida não é perfeita. E Jesus e Deus, Ele não está exigindo nada disso da gente. Ele só está falando para que a gente não seja hipócrita. Para que a gente não coloque um peso no outro das coisas que a gente mesmo não cumpre. Porque é muito mais quando a gente aponta o pecado para o outro, a gente parece que a gente encobre os nossos. E a gente sabe que Jesus, ele não tinha nada contra os pecadores. Jesus acolhia os pecadores. Mas Jesus se irava com a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Porque eles queriam sempre dar aquela imagem de santos, mas Jesus, como era Deus e é Deus, ele ia no profundo da alma, ele conhecia a podridão que estava alojada dentro daquele coração. Aquele coração estava longe da presença de Deus, aquele coração só mostrava para o outro que ele amava Deus, mas no secreto Deus sabia que ele estava muito longe da presença. Porque, meus irmãos, às vezes a gente cria tantas regras, a gente coloca tantas impossibilidades, tantas coisas, e a gente esquece de praticar o mínimo, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, amar a nós e ao próximo como nós mesmos. Porque o amor nada mais é, a gente fala, eu amo a Deus. O que é o amor a Deus? É amar o próximo na prática, é o amor em ação, não só com palavras. Não adianta a gente ir à missa, pagar dízimo, rezar terço, rosário, assistir trezenas, novenas, fazer campanhas, se quando a gente sai da igreja a gente vê uma pessoa passando fome e a gente não estende a mão para ajudar. Que a gente, às vezes, tem um amigo que quer falar, a gente não quer parar para ouvir, porque a gente não tem tempo. Porque a gente quer viver uma vida de aparências, é lógico. Para cada lugar a gente veste uma roupa, se a gente vai à praia a gente veste um biquíni, se a gente vai à igreja a gente anda com modéstia, não é isso. E Deus quer que a gente se cuide por fora, Deus quer que a gente seja bonito, mas não só por fora, que o nosso exterior seja o reflexo do nosso interior, que a gente não se orne para esconder o que está por dentro, mas que a luz de Cristo seja um reflexo em nós, que nós sejamos esse farol, não de santarrões, de falsas santidades, mas que sejamos o farol para iluminar a vida do outro, que sejamos o sal dessa terra, a luz do mundo, mas com caridade. A lei de Moisés falava justiça, misericórdia e fidelidade, e Jesus vinha falar para eles, vocês coam o vinho por causa de um mosquito, mas comem o camelo. Quer dizer, que significa não faz o mínimo, mas passa um monte de regras que ninguém consegue cumprir. Então, se a gente fizer o mínimo, né, que é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, a mim, ao próximo como a mim mesmo, a gente cumpre tudo. Porque o amor constrói, porque o amor, Deus nos ensinou o amor, porque foi Ele que nos amou primeiro. Ele entregou o seu Filho por amor à humanidade. Jesus morreu, deu a vida, morreu e levou consigo todas as nossas iniquidades.
Ele nos amou primeiro, ele nos ensinou esse amor. Então, que hoje nós possamos nos desprender da nossa religiosidade que nos atrapalha. É claro que os mandamentos de Deus foi Deus que fez, nós temos que obedecer e vivê-los, mas viver de forma a praticá-los com amor, porque Deus conhece o coração do homem, Deus prescruta os nossos corações, Deus sabe se somos sepulcros caiados, Ele não quer que nós sejamos só uma cara de crente, de cristão, Ele quer que nós sejamos verdadeiramente cristãos. E ser verdadeiramente cristão é amar a Deus, é o próximo como a nós mesmos, é espalhar amor de Deus na prática, vivendo o dia a dia, nos libertar das práticas que condenam muitas vezes a vida do outro, que o outro acha que é impossível viver o que a gente vive. E se a gente viver na simplicidade, a gente mostra que Deus é simples, que Jesus é simples, e que a gente deve ser simples também. Que nós peçamos a Deus que Ele venha transformar os nossos corações, que o nosso interior seja transformado através do amor, através do Espírito Santo, e que nós possamos ser a luz, o sal da terra, que nós possamos refletir Cristo, que o irmão que nos veja, não nos veja porque somos belos, porque somos inteligentes, mas que a diferença que nós possamos levar ao próximo seja o amor de Cristo. Amém.